Olá, uma corajosa, eu sou a Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente vai te contar sobre a alegria e a tristeza. Mais um capítulo aqui da obra O Profeta, de Khalil Gibran. Bora ler então, amiga? Quer que eu comece essa? Pode começar. Então, uma mulher disse: Fale-nos sobre a alegria e a tristeza. E ele respondeu: Sua alegria é sua tristeza sem máscara. Nossa, já começa. Sim, de Sua alegria é sua tristeza, sem máscara. E o mesmo poço de onde acende seu riso, muitas vezes esteve repleto de lágrimas. Como poderia ser diferente? Quanto mais fundo a tristeza adentra em seu ser, mais alegria poderá conter. A taça que contém seu vinho não seria a mesma queimada na olaria? E o alaúde que acalma sua alma não é a mesma madeira que entalha a faca? Quando tiveres alegres, observe no fundo do coração e descobrirão que só aquilo que antes lhe deu tristeza pode lhes dar alegria. Quando estiverem tristes, observe novamente e verão que, na verdade, hoje choram pelo que lhes trazia alegria. Alguns de vocês dizem: a alegria é maior que a tristeza. E outros dizem: não, a tristeza é a maior. Mas eu lhes digo: elas são inseparáveis. Elas vêm juntas, e enquanto uma se senta a sós com vocês à mesa, lembre-se de que a outra adormece em sua cama. Uau! Na verdade, vocês vivem suspensos na balança entre a alegria e a tristeza. A Marisa está olhando para o longe. Estão imóveis e equilibrados só quando vazios. Estão imóveis e equilibrados só quando vazios. Quando o guardião do tesouro os ergue para pesar o ouro e a prata, não se pode evitar que sua alegria ou sua tristeza suba ou caia. Acho que eu vou ler essa parte de novo. É, por favor. Quando o guardião do tesouro os ergue para pesar o ouro e a prata, não se pode evitar que sua alegria ou sua tristeza suba ou caia. Não sei. Acho que eu vou precisar de um tempo para entender essa última parte. Mas enfim, vamos às que já. Não se pode evitar que sua alegria ou sua tristeza suba ou caia. Aqui eu vou precisar da Lucilena Galvão para ajudar a Para interpretar trazer esse a. último trecho. Mas o começo aqui ele já traz exatamente muito do que ela própria fala também sobre a dualidade, né? Sua alegria é sua tristeza sem máscara. E aí já me lembra uma música. Há uma música do Lulu Santos que diz: não, não existiria som se não houvesse o silêncio, né? Então, a sua alegria é a sua tristeza sem máscara. E somos a alegria e a tristeza, né? Para mim, o que ele está trazendo aqui é dentro desse limiar. E o mesmo poço de onde acende seu riso, muitas vezes esteve repleto de lágrimas, né? Uhum, uhum. Essa
tem várias nuances, né? Essa parte da máscara é o que que eu tô mostrando e o que que eu tô sentindo lá no fundo. Que muitas vezes a gente sabe que a gente se mostra alegre porque existe uma dor muito profunda. Essa é uma nuance. Outra nuance é que só quando eu chego na tristeza é que eu posso encontrar de verdade aquilo que me torna alegre, né? Se a gente for olhar com mais profundidade aquele filme divertidamente, né? Que tá acontecendo um monte de coisa na vida lá da menina, e aí tem as emoções, e a alegria perde o controle. A alegria perde o controle. E quem é que salva Uhum. ela naquele período da vida dela é a tristeza. Então, né, que ela tenta até fugir de casa, a alegria perde o controle, aí a raiva chega e ela quer fugir de casa, ela tá brava porque ela tá numa cidade que não tem as coisas que ela gostava, e uma série de situações que estão ali acontecendo. E aí nessa dela se perder, dela ir embora, dela querer fugir, quem salva ela é a tristeza, porque só quando ela entra em contato com a tristeza é que ela vai descobrir que ela tem o pai e a mãe que ama, que ela tem a casa dela, que ela tem um lugar de conforto. E aí ela pode voltar para aquilo que faz ela alegre, né? Então eu lembrei aqui dessa parte do filme que eu acho que também Uhum. é uma nuance do que ele está trazendo aqui no texto, né? E tem também um outro terceiro ponto que me chama a atenção, que é quando você estiver alegre, observa no fundo e vai descobrir que só aquilo que antes era tristeza te tornou alegre, que é mais ou menos esse contexto do filme, né? E aí tem o outro lado da história. Quando estiver triste, observe novamente, porque você vai ver que hoje você está triste por causa de alguma coisa que te trouxe alegria. Aham. E aí também tem aquele contexto, né, da saudade, da despedida, Sim, né? A sim. gente que é mãe aqui vai se despedindo aos poucos. Ai, dá uma tristeza de ver que o filho está crescendo, mas não é uma tristeza que vai aprisionar, né? Porque a gente também sabe Lógico. que precisa entregar. Mas assim, é uma tristeza, não deixa de ser. E a gente precisa viver essa tristeza para ver que foi alegre um dia e que a gente está indo para o Uhum. próximo passo, né? Sim. Então, eu tô dando esse exemplo Sim. da maternidade, mas existem inúmeros outros, né? Quando a gente se despede de um lugar legal, de um emprego legal, de um lugar É legal. isso que eu me Ó, lembrei aqui, quando você leu esse outro trecho, quando estiveres alegres, observe no fundo do coração e descobrirão que só aquilo que antes lhe deu tristeza, hoje pode lhes dar alegria. E aí eu me lembrei, assim, me veio uma cena da faculdade, né, uhum. que era o final da faculdade, que era aquele período turbulento de monografia, de provas, TCC. Ah, TCC, de não dormir, de Senhor, meu Deus, isso não vai ter fim, eu vou enlouquecer, né? Lá 20 anos atrás. olha, E, né? Haja tristeza para chorar, que não vai e entregar aí, nada. quando chega o momento, né, da realização, né, de você se ver concluída ali naquele momento, falar, não é que era uma tristeza em si aqui, né, nesse contexto, mas era um desafio de Ai, para passar mim por aquele era. Para período. mim era uma tristeza porque tinha muita coisa de cálculo lá que como eu chorei, viu, na faculdade. Era uma É, tristeza com pavor, com desespero, mas enfim. Mas é isso que eu acho que tem a ver com as conquistas, né, Mar? isso. Foi É, isso que me remeteu aqui, né? É esse lugar exatamente disso. Quando você conclui, não é uma tristeza, é uma conquista, né? Quando você conclui algo, que você chega também em alguma satisfação de conclusão mesmo. Isso traz uma alegria, né? Traz uma leveza junto também. uhum, A alegria é maior que a tristeza. Alguns dizem, outros dizem não, a tristeza é maior. Mas eu lhes digo, elas são inseparáveis. sim, sim. Elas são inseparáveis. É que e aí tem uma imagem aqui bonita que ele traz, né?
que elas vêm juntas. Enquanto uma senta a sós com você na mesa, a outra está Nossa, adormecendo na cama. E é bem isso. nossa. Espera que quem que está na cama agora? Nesta situação, diante deste fato, eu tô alegre? Tá bom, tô ali dividindo a mesa com alegria. Mas a tristeza já tá me aguardando lá na cama. E vice-versa, E vice-versa. né? É o próximo passo, né? E é muito interessante também a gente olhar isso, que é o movimento da vida, né? São as trocas, as despedidas, o próximo passo, uma coisa que a gente fala muito aqui. Quanto custa Sim. o próximo passo? É. E tanto que ele traz isso, na verdade, vocês vivem suspensos na balança, né? Entre a alegria, entre a tristeza e a alegria, né? E ambas fazem parte, né? Por isso que é importante acolher esse lugar e principalmente da tristeza, né? O que ela às vezes quer revelar e é o que você falou. As pessoas falam, não, passa por cima, tá Uh-uh. triste, fala que tá alegre e aí estampa algo. A gente não consegue, a gente, quando eu digo, é até de suportar do outro essa tristeza. Quando alguém fala que tá triste, que você já quer retirar esse lugar como se não pudesse. A gente fala, não, não fica assim, não. Não fica triste. Mas, Ou até é, nomeia, né? Às vezes não é tristeza o que a pessoa está vivendo, às vezes ela está vivendo uma situação mais profunda, que talvez não tenha um nome aqui específico, e sei lá, tá chorando. E a gente já nomeia como tristeza e já quer tirar a pessoa daquele lugar, né? Essa coisa de suportar o processo, suportar o movimento do outro é muito difícil, né? É um é, exercício assim delicado, é. delicado. A Mas gente. eu tenho feito essa observação eu tenho feito observações intencionais, conscientes. E é uma das coisas que eu venho observando que quando você intenciona deixar o outro ser o que ele é, esse é se transforma naquilo que ele pode vir a ser. Eu Ah, explico, uhum, sim, já comprei. né? Entendi. É, Mas boa. porque se você diz que está triste, e aí você relata algo que aconteceu, e eu só fico ali. Só. Não é só, né? Mas eu abro assim o meu coração intencionalmente. Eu faço isso com muita consciência, principalmente na questão, né, profissional de gestão de conflitos, que as pessoas chegam com conflitos e eu acolho o conflito, deixo ele existir, deixa isso existir. Aí acontece isso que você acabou de fazer, algo começa a se mover, exatamente igual você fez aí que a gente nem ensaiou. Quando Uhum, você algo se move. E profundamente isso também acontece em outras nuances. Por isso assim, eu fico impressionada com essa sabedoria, né, do Gibran de trazer algo assim. E quando você traz isso para a prática, com esse olhar além, que é o que a gente sempre vem trazendo aqui olha além do que está escrito, isso realmente estão imóveis e equilibrados só quando vazios. Então algo se move. E aí deixa isso ser. E aí da tristeza pode vir uma percepção, pode vir uma compreensão para além daquilo que você estava focado só no problema, ou só na tristeza, ou se transforma num aprendizado. E quando eu percebo que isso pode se transformar num aprendizado, aí eu vou experimentar o quê? A alegria interna de ter acessado antes algo que antes eu não havia percebido, né? sim, o vazio, o poder do silêncio, o poder de suportar, o poder de só estar ali, como você falou. Só estar, sem querer interferir, sem querer explicar, conduzir, apoiar, resolver. Só É, deixar, confiar, né? E perceber onde está a minha arrogância,
a minha necessidade de resolver, a minha importância de querer levar crédito do movimento do outro, o quanto que eu roubo a dignidade do outro, de fazer por ele o que ele pode fazer por ele, e eu não preciso fazer nada. Quanto eu abro mão, né? É, eu sei que é um exercício, né, para todos nós se perceber quando tá nessa interferência, quando tá querendo ser maior que a própria alegria, que a própria tristeza, querendo conduzir as coisas, né? É um exercício. Mas assim, de verdade, eu acho que esse é o convite que há para todos nós, seres humanos, para melhorar as relações que a gente tanto critica, né? Ah, a Uhum. relação com o outro, a relação com não sei o quê, porque o governo, porque isso, porque aquilo. É, É, qual é o nosso lugar? O que que me cabe? Qual é o meu papel? Pois é, exatamente. temos um episódio? Uau, Hum, temos. Temos, Alegria e tristeza é um super episódio. é um Que, super. aliás, é os acompanhantes constantes, né? Ou a mesa ou a cama. É a me... Um tá esperando a vez do outro. É, fica aí, dica, lição de casa, né? Qual é a situação que mais está tomando o seu espaço mental agora, né? E com quem que você tá nesse momento? É algo preocupante que te remete à tristeza, digamos assim, ou é algo, ah, você está vivendo uma parte gostosa, sei lá, acabou de entrar num curso novo, num emprego novo, casar, acabou de ter um filho, sei lá. O que está ocupando aí agora sua energia psíquica, como diria o Jung, né? O Uhum. que está ocupando aí? Que energia é essa? E não é que a gente já tem que se preparar para o pior, mas é saber que tem algo que vem depois disso, né? E Isso, que lugar ele seguro existe, que faz parte, faz né? parte. E faz parte muitas vezes não para que fique ruim, né? Mas faz parte porque a vida precisa se movimentar, né? A própria doutora Clarissa, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala muito do ciclo de vida, morte e vida. Né? Por exemplo, tem um conto lá que ela fala do relacionamento com o outro, né? Do casamento. Uhum. Nunca é o mesmo casamento. É, pode ser a mesma pessoa, mas Sim, o casamento de 1 ano de casado é uma relação, o casamento de 10 anos de casado é outra relação, o casamento de é 20, outro. 30, com filho, sem filho, com mais um filho, com filho em outras fases, né? Então, são esses ciclos de vida, morte e vida que o Gibran também traz aqui de maneira interessante nesses ciclos da tristeza e da alegria, né? Com quem que eu tô Sim. agora e quem é que tá me aguardando lá na cama? Ai, ai. Vamos lá, gente. Então, semana que vem a gente te conta mais um pouco Mas desse livro tão gostoso, né? Que é o. Bom, pelo menos eu acho, né? Eu gosto dessas coisas que maravilhoso. me tiram da ilusão de, ah, isso tá bom. E todos Tudo vivem tá bom. felizes É. para sempre. Só que. Não, não, não. Não existem o eterno felizes e tampouco para sempre. Exatamente. Já diria Renato Russo, né? Que Para para sempre nunca sempre, acaba. sempre acaba. É, para sempre, sempre acaba, exatamente. Um beijo, então, a todos vocês. Obrigada, Má, mais uma vez aí pela Obrigada, Fabi. parceria. E até quinta-feira que vem. Quinta eu te conto. Encerro com alegria. Encerro com alegria. É isso aí. Beijo.